Meu ex-marido me abandonou, durante tratamentos de fertilidade caros e agora, está me processando pela herança, que seu pai deixou para mim. Meu marido me abandonou enquanto estávamos em tratamento de fertilidade. Isso mesmo, ainda me emociono ao pensar em como sobrevivi àquela fase. Casei-me com meu marido na casa dos 20 anos. Éramos amigos de escola. Ele estava estudando direito enquanto eu me formei em contabilidade. Comecei a trabalhar enquanto ele ainda estava na faculdade. Desde então, eu o ajudava financeiramente. Eu pagava nossos encontros e seus gadgets caros. Embora ele fosse bem de vida, seu pai deixava claro que não pagaria um centavo além da mensalidade da faculdade, aluguel e comida. David, meu marido fracassado, costumava chamar seu pai de avarento. Mas depois de conhecê-lo, percebi que ele estava usando a técnica certa para criar seu filho mimado. Mas, naquela altura, já era tarde demais, e eu já havia gasto meu salário para mantê-lo feliz. David era filho único. Ele naturalmente assumiu que os negócios de seu pai seriam seus. Ele não levou a faculdade a sério e abandonou a escola de direito para se juntar aos negócios do pai. Foi então que nos casamos. Ele achava que, por ser um negócio de família, ele apenas relaxaria no escritório e desfrutaria do fruto do trabalho duro do pai. Seu pai tentou incutir seriedade nele e ensiná-lo lições de negócios, mas David não estava pronto para aprender. Ele queria que o dinheiro fosse servido em uma bandeja. Mas seu pai não cedeu. Depois de suportá-lo por 2 anos, ele o expulsou da empresa e disse que ele só poderia voltar após trabalhar 5 anos em outras empresas. Eu odiava seu pai por fazer isso, porque estávamos planejando ter um filho, mas sua demissão atrasou nossos planos. Na época, eu acreditava em tudo o que David me dizia. Ele pintava um quadro em que ele estava certo e seu pai era avarento e duro. Em retrospecto, acho que seu pai estava certo o tempo todo, e eu fui ingênua em acreditar cegamente nele. Depois de muita luta e algumas demissões, David conseguiu um emprego estável. Começamos a planejar ter um bebê. Foi quando o verdadeiro problema começou. Mês após mês, mas não tivemos sorte em ver as 2 linhas no teste de gravidez. Depois de tentar naturalmente por mais de 2 anos, nosso médico sugeriu que fizéssemos fertilização in vitro, FIV. Foi um processo exaustivo em todos os aspectos, físico, mental e, claro, financeiro. Nossas contas médicas já estavam altíssimas em 2 anos, e além disso, optar pela FIV foi mais um desafio. Estávamos certos de ter pelo menos um filho. Eu diria que eu estava determinada a ter um filho. David não era tão apaixonado como eu, mas não negava ter um filho. Ele fazia o que precisava para conceber. Quando o médico explicou o processo de FIV, sua taxa de sucesso e as contas médicas, David surtou. É natural que qualquer um surte, dado o dinheiro que se tem que gastar e a baixa taxa de sucesso. Eu disse que queria ter um filho, mesmo que isso significasse esvaziar todas as minhas economias. David disse que eu estava sozinha nessa, porque ele não gostava do trabalho e poderia desistir a qualquer momento. Ele disse que, embora fosse me apoiar nisso, estava bem mesmo se não tivéssemos um filho. Eu estava tão cega para me tornar mãe que não vi nenhum dos sinais de alerta. Felizmente, minha carreira ia bem, apesar de todos os problemas médicos na minha vida. Liquidei todas as minhas economias e comecei o processo. Foi uma experiência horrível, para dizer o mínimo. Eu pensei que, após 2 anos de tratamento, com várias injeções hormonais e remédios intermináveis, poderia suportar o processo de FIV. Mas foi difícil. Perdi a conta das injeções que tomei. Para aumentar meu sofrimento, nossa primeira tentativa falhou. Foi tão devastador que eu não saí da cama por dias. O médico nos preparou para a próxima tentativa. Fisicamente e mentalmente, eu estava pronta para tentar novamente, mas as finanças eram uma preocupação. Minhas economias já haviam acabado. Perguntei a David se ele poderia contribuir com algo. Depois de muita negociação, ele me deu $3.000, que representavam cerca de 5% do dinheiro que precisávamos. Pedi emprestado a amigos e familiares e fui para outra tentativa. Droga, também falhou. Esse fracasso doeu mais, porque agora eu estava endividada e ainda sem filhos. Desisti do meu sonho de me tornar mãe. Meu amigo, que trabalhava em um banco, sugeriu empréstimos médicos. Sem pensar 2 vezes, solicitei e fui para a terceira tentativa. Veja a desesperança. David era contra,
Até minha família disse que era inútil gastar tanto dinheiro sem garantia de sucesso. Mas algo dentro de mim me instigou a continuar. David se tornou hostil à minha decisão. Desde que começamos nosso processo de FIV, ele estava distante de mim. Eu pensava que era devido à minha irritabilidade. As injeções hormonais trazem uma quantidade enorme de mudanças de humor e efeitos terríveis na sua saúde. Nossa vida sexual tornou-se insignificant. Eu pensava que, uma vez que tivéssemos o bebê, tudo se resolveria. Não consegui perceber que as coisas já tinham desmoronado. Durante nossa terceira tentativa de FIV, depois de ele ter feito sua parte, fornecendo o esperma, ele disse que queria tirar férias porque estava mentalmente exausto. Eu queria socá-lo no rosto por suas lamentações. Ele não podia nem imaginar o que eu estava passando. Injeções intermináveis, mudanças de humor, noites sem dormir, ainda assim, ele era quem precisava de férias. Com tantas coisas acontecendo na minha vida, ignorei suas birras para lidar com elas depois e deixei-o fazer o que quisesse. Quando ele voltou após suas férias de 2 semanas, corri para dar-lhe a boa notícia de que eu havia concebido. Ele me deu um abraço desajeitado e estava desconfortável o tempo todo. Achei que ele estava apenas emocionado. Depois de insistir, ele confessou que queria se separar de mim. A razão: ele encontrou conforto em outra mulher. Aquelas 2 semanas de viagem não foram para relaxar sua mente do estresse da FIV, mas para decidir-se sobre sua amante. Ele foi na viagem com essa mulher para ver se poderia viver com ela e se sentiu mais feliz do que nunca. Ele disse que nunca sentiu aquela faísca comigo, que teve com ela. Basicamente, ele estava me traindo enquanto eu me exauria com todas as minhas forças para ter o filho dele. Não vou descrever como me senti naquele dia. Não posso descrever, na verdade. Imagine seu marido dizendo que estava dormindo com outra mulher e quer te deixar quando você está grávida de 1 semana, e na sua terceira tentativa de FIV. Meu corpo estava dolorido com meses de tratamento e agora eu tinha que me preparar para uma gravidez saudável e parto. Eu disse: "E vá se ferrar, não quero lidar com você." Na manhã seguinte, quando acordei, ele havia ido embora com todas as suas coisas. Liguei para o local de trabalho dele e descobri que ele havia deixado o emprego meses atrás. Quando liguei para seus amigos, descobri que ele havia pedido dinheiro emprestado a eles e estava evitando-os. Ninguém sabia onde ele estava. Não havia nenhum rastro dele. Ele me abandonou com uma criança por nascer e pilhas de dívidas. Já se passaram 9 anos desde então. Fui abençoada com uma menina. Naquela situação vulnerável, meu sogro veio ao meu resgate. Ele liquidou as dívidas de David, bem como meus empréstimos médicos e as dívidas que contraí durante a FIV. Ele também pagou as contas do hospital para o meu parto. Minha sogra e sogro me apoiaram durante toda a minha gravidez e até depois, até que voltei ao trabalho. Meu sogro me enviava dinheiro para as despesas mensais. Depois que voltei ao trabalho, parei de pedir ajuda a ele. Eu ganhava dinheiro suficiente para cuidar da minha filha. A vida estava normal até que perdemos minha sogra para o Covid. Meu sogro também foi infectado, mas conseguiu vencer o vírus. Mas minha sogra não resistiu. Isso aconteceu no primeiro mês do Covid. Embora meu sogro tenha se recuperado, perder minha sogra foi muito difícil para ele emocionalmente. Além disso, havia um lockdown, então ele não podia encontrar ninguém ou sair de casa. Ele estava desistindo da vida. Era a minha vez de retribuir. Voluntariei-me para morar com ele e com minha filha. Ele precisava de alguém em casa para poder conversar e expressar suas emoções. Minha filha também precisava de um companheiro, pois as atividades ao ar livre estavam suspensas. Então, morar com o avô foi o melhor para todos nós. A saúde do meu sogro melhorou consideravelmente. Minha filha fez memórias de uma vida com seu avô. Mesmo após o fim do lockdown, minha filha se recusou a deixar a casa do avô, porque tinha um jardim e uma piscina, e ela adorava ficar com o avô. Então, continuamos morando com ele. No ano passado, minha empresa quis que trabalhássemos no escritório, então tivemos que voltar para nossa casa. Comutar da casa do meu sogro não era viável, pois meu local de trabalho era longe da casa dele. Meu sogro ficou muito chateado e insistiu que ficássemos com ele e que ele cuidaria de nossas despesas. Mas eu não queria depender do dinheiro dele. Prometi-lhe que o visitaríamos toda semana, e o fizemos. No mês passado, meu sogro ficou terrivelmente doente. Ele foi levado ao hospital.
Ele faleceu em seu sono no terceiro dia de sua estadia no hospital. O médico disse que a principal razão para sua saúde deteriorar foi sua solidão. Durante sua estadia, ele pediu à enfermeira para fazer várias ligações para seus irmãos e outros familiares, mas ninguém apareceu. Mesmo o histórico de chamadas mostrava que ele ligou para muitos de seus parentes, mas quase ninguém veio visitá-lo. Encontrei seu diário na gaveta do quarto. Ele escreveu como era grato a mim por ficar com ele e quanto gostava de brincar com minha filha. Após sua morte, liguei para todos os parentes para informá-los sobre o falecimento do meu sogro. E, surpreendentemente, todos mostraram interesse em participar do funeral. É engraçado, porque ninguém apareceu quando ele estava vivo. Durante o funeral, David apareceu. Deus sabe como ele soube do falecimento do sogro. Ele deve ter estado em contato com alguns parentes que lhe deram a notícia. Após o funeral, recebemos uma ligação do advogado do meu sogro para visitar seu escritório para a leitura do testamento. É claro que toda a riqueza do meu sogro iria para David, já que ele era o único filho. Eu disse ao advogado que não queria estar lá, pois não tinha nenhum negócio naquela leitura do testamento. Ele insistiu que eu estivesse presente porque era importante. Pensei que meu sogro tivesse deixado algo para minha filha. Mas quem diria que ele deu a maior parte de sua riqueza para mim? Todos, inclusive eu, ficaram chocados quando o advogado leu o testamento. Todos os seus ativos líquidos, que valiam mais de 1 milhão, foram legados a mim. Ele deu a casa para minha filha, mas ela só poderia tomar posse depois de completar 21 anos. Até lá, ficaria comigo. Havia duas cláusulas adicionais. Minha filha não poderia vender a casa sem o meu consentimento e David não poderia contestar o testamento. Mas, se eu quisesse, poderia dar a ele uma parte da herança, conforme minha vontade. Isso foi como uma punhalada no peito de David. Ele ficou sentado com a cabeça enterrada nas mãos. Seus parentes também ficaram desapontados. Muitas pessoas indesejadas também apareceram apenas com a esperança de que meu sogro tivesse deixado algo para elas, já que ele não tinha muitos filhos. Após a morte do meu sogro, David se mudou com suas coisas para morar naquela casa. Ele se tornou amargo depois que o testamento foi revelado, mas não saiu da casa. Achei que ele se mudaria por conta própria, já que a casa não era mais dele, mas um mês se passou e ele não mostrou intenção de sair. Ele também está me culpando por ter roubado sua herança. Ele está dizendo que manipulei meu sogro para mudar o testamento em meu nome. Ontem, liguei para ele e pedi para desocupar a casa, pois não era mais dele. Ele começou a gritar comigo, dizendo que não sairia da casa e contestaria o testamento para me tirar tudo. Os parentes de David estão me chamando de vadia. Até alguns dos meus amigos e parentes estão me fazendo sentir culpada por aceitar a propriedade do meu sogro, porque originalmente era para ser de David. Eles estão dizendo que, só porque ele me abandonou, não pode perder sua chance de ter a herança. Eu não sei o que fazer. Qualquer perspectiva nova é bem-vinda. Atualização 1. Obrigada pelo amor e apoio. Vocês estavam certos ao dizer que meu sogro me deu uma oportunidade de me vingar de David. Ele deve ter sabido que seu filho perdedor apareceria no funeral para reclamar sua herança, e por isso fez um testamento incontestável. Eu nunca estive interessada no dinheiro do meu sogro, mas ele me deu a chance de me vingar de David e eu não vou perder isso. Não posso deixar David desperdiçar o dinheiro arduamente ganho por seu pai. Como mencionei que David ainda estava morando na casa do meu sogro, pedi ao advogado do meu sogro para enviar uma notificação de despejo para David. Ele perdeu a cabeça quando recebeu a notificação. Ele pensou que eu iria brigar diretamente com ele e ele me expulsaria. Em vez disso, escolhi o caminho legal, tornando-o impotente. A notificação dava 1 semana para desocupar a casa. Ele resistiu até o último dia, quando o advogado ameaçou chamar a polícia. Conforme a notificação de despejo, naquela semana ele fez de tudo para me quebrar e me forçar a entregar a herança para ele. Desde ligações ameaçadoras até aparecer na minha porta e vandalizar meu carro. Ele fez de tudo, mas eu não perdi a compostura. Nunca respondi suas ligações. Se ele ligava de um número desconhecido, eu desligava ou permanecia em silêncio e gravava. Se ele aparecia na minha porta, eu nunca atendia a campainha. Tenho uma câmera instalada na minha porta e cuidadosamente guardava as gravações de todas as suas confusões para usá-las contra ele. Ele desocupou a casa,
mas entrou com um processo para anular o testamento. Eu não entendo a linguagem jurídica, mas meu advogado disse que o caso de David era fraco e não havia como ele ganhar no tribunal. Meu advogado me alertou que a única maneira de David conseguir a herança seria me manipulando, então eu tinha que ser forte. Enquanto isso, também enviei os papéis do divórcio para David. Ele não podia acreditar que eu queria me separar dele. Ele disse que não queria se separar de mim, por isso nunca pediu o divórcio. Sério. Pelo que me lembro, você, idiota, me abandonou há 9 anos. Um pedaço de papel não define união ou separação. Estamos separados há 9 anos, o divórcio só oficializaria isso. Os processos de divórcio ainda não avançaram, mas estamos em uma disputa pela herança. David cruzou todos os limites da modéstia. Ele me acusou de ter manipulado e forçado meu sogro a escrever o testamento em meu favor. Essa acusação ainda era aceitável, mas ele levou a amargura ao extremo e alegou que seu pai estava sob efeito de drogas e não estava em suas faculdades mentais ao modificar o testamento. David era o herdeiro do primeiro rascunho do testamento do meu sogro. Só quando ele nos abandonou, meu sogro atualizou o testamento e me deu uma parte de sua riqueza, mas a maioria ainda estava com David. Quando começamos a morar com ele em seus últimos dias, meu sogro fez a versão final e dividiu sua riqueza entre mim e minha filha. David jogou sua carta com base na linha do tempo das atualizações. Seu advogado argumentou que eu havia manipulado meu sogro para mudar tudo em meu nome. Isso aconteceu na primeira audiência. Meu advogado me deu um aviso prévio de que poderia piorar com cada audiência, então eu tinha que ser mais forte. Não sei o que mais está por vir, mas tenho certeza de que posso suportar. Atualização 2. Olá a todos, faz muito tempo desde que atualizei. Pessoas que estavam seguindo meu post, não sei se ainda estão interessadas em ler este thread. Como o caso era crítico e estava em andamento, fui instruída pelo meu advogado a não revelar nenhuma informação publicamente, pois poderia ser usada contra mim. Agora que tudo acabou, estou escrevendo este post, mas ainda evitarei entrar em detalhes. Foi uma longa e cansativa batalha legal. Com cada audiência, a questão ficou mais feia, com novas alegações surgindo. Chegou ao auge quando o advogado dele alegou que eu estava tendo um caso com meu sogro e o chantageava para escrever o testamento em meu nome. Eu estava forte até então, mas ouvir tal absurdo abalou minha alma. Desabei na frente do juiz. Narrei todas as dores que David me causou, mas essa alegação foi ultrajante demais para lidar. Esqueça de mim, como David poderia ultrajar a modéstia do falecido, que não era ninguém além de seu pai. Como alguém pode se rebaixar tanto só por causa de dinheiro? Percebo que as pessoas são impotentes diante do dinheiro e perdem toda a ética, moral, valores e tudo mais. David é o melhor exemplo para provar esse ponto. Ele foi tão longe a ponto de discutir a vida sexual de seu pai morto em um tribunal. Meu sogro era um pai para mim. Me dá náuseas sempre que penso na acusação de David. A pior parte é que as pessoas gostam de se alimentar desse tipo de fofoca suja. Não havia nenhuma evidência dessa acusação, mas os parentes dele começaram a me chamar de amante do meu sogro. Alguém pode imaginar o trauma que passei? Eles conseguiram adiamentos para apresentar provas dessa alegação, mas não conseguiram. Meu advogado disse que foi alegado apenas para me destruir mentalmente. Eles até foram bem-sucedidos até certo ponto. Eu estava prestes a desistir. Tornou-se tão insuportável que disse ao meu advogado para dar tudo a David. Eu ganhava o suficiente para mim e minha filha. Mas minha filha ficou ao meu lado e insistiu que ficássemos fortes e lutássemos pelo bem do avô. Meu advogado também estava confiante de que passaríamos por isso, pois David não tinha provas de sua alegação. Eles estavam apenas jogando jogos mentais para me destruir. David até jogou sujo no caso de divórcio. Ele disse que me deixou porque eu o torturava mentalmente e o culpava por não conceber. Ele disse que eu o pressionava por dinheiro para FIV enquanto ele era contra ter um bebê. Ele complicou o caso alegando que eu havia manipulado meu sogro para expulsar David da empresa e que eu tinha controle sobre meu sogro porque estávamos envolvidos fisicamente. Eram todas histórias inventadas do nada. Quando pedi ao meu advogado para iniciar o processo de divórcio simultaneamente com o caso de propriedade, ele me alertou para esperar e resolver uma coisa de cada vez. Mas eu estava determinada a encerrar tudo de uma vez. Ele disse que David tornaria ambos os casos complicados,
mas eu fui estúpida em subestimá-lo e pensar que não seria tão difícil. De fato, foi muito difícil. Demorou 2 anos para resolver ambas as batalhas legais. David perdeu ambas. O juiz repreendeu ele e seu advogado por fazerem novas alegações desnecessárias sem nenhuma evidência. Meu sogro foi inteligente ao adicionar uma cláusula que impedia seu herdeiro legal David de anular o testamento. Para o caso de divórcio, eu tinha evidências suficientes para provar que ele me abandonou por sua amante. O divórcio é definitivo agora, e não tenho mais negócios com David. Ele desapareceu após perder ambos os casos. Ouvi dizer que David pediu dinheiro emprestado aos seus parentes perdedores para as batalhas legais, prometendo-lhes uma parte da riqueza. Infelizmente, eles apostaram em um cavalo perdedor que fugiu após a derrota. Agora, eles estão tentando agir com doçura comigo, mas bloqueei todos eles. Contratei segurança para a casa do meu sogro. Não quero lidar com intrusos novamente. Como a casa fica longe do meu trabalho e da escola da minha filha, talvez não nos mudemos para lá no futuro próximo, mas não vamos deixá-la vazia. Meus amigos sugeriram alugar a casa para eventos sociais, mas precisamos fazer algumas mudanças estruturais. Ainda estou pensando sobre isso. Pode parecer um final feliz, mas não consigo sentir essa felicidade ainda. Foi um período difícil. David me destruiu tão profundamente que precisei de terapia. Não sei se minha vida algum dia será fácil. Não me lembro de ter um bom dia há muito tempo. Sei que pareço pessimista. Sim, preciso de mais algumas sessões de terapia.